Então, aqui eu peguei o seguinte, uma esfera maciça, isolante, com uma carga distribuída de maneira uniforme em cima dela. Então, isso aí já dá para a gente o seguinte, que o ρ, que é dQ/dV, é uma grandeza constante. Ou seja, cada pedaço da nossa esfera vai ter a mesma quantidade de carga. E como ela é isolante, a carga vai ter carga dentro dela. Então, a gente tem que realmente fazer um cálculo para o lado de dentro e um cálculo para o lado de fora. Então, eu vou começar fazendo, primeiro, eu vou calcular o campo. Por quê? Porque a distribuição de carga ela é esférica. Se ela é esférica, então significa o seguinte: se eu usar a lei de Gauss, eu vou encontrar um resultado muito fácil. Então, como ela é esférica, é fácil aplicar Gauss. Lembrando que se quiser fazer o cálculo do outro jeito, vai dar o mesmo resultado, só vai dar mais conta. Então, o fato dela ser esférica vai ter essa vantagem aqui para a gente. Beleza. Depois que eu fizer o campo, então, eu vou ter o cálculo do potencial. Então, depois vem o potencial. E aí vai ser o seguinte, eu já tendo o campo, como que é melhor eu encontrar o potencial? Já tem o seguinte, ó, o potencial tende a zero para distâncias muito grandes. Então, isso aqui significa falar o seguinte, V igual a zero para R tendendo a infinito. Então, na hora que eu tenho isso aqui, se eu for fazer aquela minha integral de diferença de 2 pontos, um VA menos um VB, por exemplo, um deles vai ser zero. Se eu falar que um é no infinito. Então, isso aqui vai ser a minha integral de A até B, de E, que eu já calculei lá na parte inicial, escalar ds. Então, aqui eu posso chegar e falar, por exemplo, que o VB é igual a zero. Então, o B é o R, tendendo ao infinito. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar um V de uma posição qualquer, menos o zero, que é do infinito, vai ser a minha integral de uma posição R qualquer até infinito do campo elétrico, escalar o vetor ds. Então, como, nesse caso, a distribuição, a forma geométrica, permite aplicar a lei de Gauss mais fácil, o caminho melhor é esse aqui. Então, vamos lá. No campo, na parte de campo, não vamos ter muita dificuldade, porque a gente já discutiu bastante. Então, vamos aqui em cima. O caso do campo elétrico. Então, o que acontece é o seguinte: a gente quer achar o campo elétrico dentro e fora daquela esfera, daquela distribuição de carga. Então, a gente tem aqui, ó, a esfera com o raio R carregada. Deixa eu colocar maior. E aí, o que eu quero é o seguinte: como a gente faz o cálculo da lei de Gauss em cima da superfície gaussiana, então eu tenho que colocar uma superfície gaussiana em cada região que me interessa. Então eu vou colocar uma superfície gaussiana lá dentro, uma esfera gaussiana, com um raio Rzinho, e eu vou colocar uma outra do lado de fora, envolvendo a minha carga inteira. Essa aqui também, com o raio Rzinho. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou usar duas superfícies gaussianas esféricas, cada uma com um raio Rzinho genérico, porque aí lembrando o seguinte, eu estou considerando que eu estou colocando a minha esfera com carga mais Q na origem. Se eu coloco ela na origem, então eu tenho aquela coordenada radial ali, ó. Então eu tenho aquela minha distância R,
que sai da origem e vai para infinito. Então, aqui em cima dela também já posso até colocar tá, o meu R unitário, naquele sentido. Então, o que acontece é o seguinte, cada uma com o raio R, exatamente para eu considerar a posição através da coordenada radial. E cada uma delas concêntrica com a carga. Com a esfera carregada. Então, beleza. Então, a gente tem essas duas gaussianas aqui. O que acontece é o seguinte. A gaussiana, eu preciso do vetor de área para fazer o cálculo. O vetor de área, por definição, ele aponta para fora, porque é uma superfície fechada. Então, nessas duas, consequência dela ser dessa forma aqui, é que o meu vetor dA, ele vai ser um módulo dA radial para fora. Então, em cima de cada uma delas, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar um eixo aqui, uma curvatura aqui, uma lá dentro, uma lá fora. Então, aqui está a coordenada R, aqui está o Rzão, ali está o zero, que é lá o centro dessas esferas todas. Então, em cima de cada uma dessas superfícies aqui, ó, estão os nossos dA. E aí vem o seguinte, o campo elétrico que vai ser criado, a distribuição de cargas, então a carga ela tem uma simetria esférica. Isso aqui, então, implica que o vetor campo elétrico ele é radial. E mais ainda, como a carga é positiva, ele é radial para fora. Então, ele é radial, vamos dizer assim, afastando. Palavra melhor, mas não lembro agora. Não. Então, em cima das gaussianas, vai estar de novo ali o campo elétrico. Ó. Então, a representação aqui vai ser essa. Então, significa que o vetor campo elétrico, em cima das duas gaussianas, então aqui, ó, em cima de cada uma das superfícies gaussianas, ele é um módulo no sentido radial. Então, repara que eu não estou fazendo conta nenhuma até agora. Na lei de Gauss, o que a gente menos faz é conta, a gente usa mais argumentos sobre a geometria do problema. Então, eu argumentei em cima da geometria da minha distribuição de carga, cheguei à conclusão de que o campo elétrico ele é radial. Eu falei da geometria da minha superfície gaussiana, porque ela tem que casar com a distribuição de carga. Se a distribuição de carga é esférica, a gaussiana é esférica. O fato da gaussiana ser esférica, então diz também que o meu vetor de área ele é radial, para fora. Então, o que a gente tem que fazer agora é montar a lei de Gauss. Então, eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte. Repara que eu não estou falando nenhuma das duas gaussianas, eu estou fazendo a análise para as duas por enquanto. E aí eu vou pegar o seguinte. Também, em cima de cada gaussiana, cada SG, o módulo do campo elétrico é constante, o módulo. Porque o vetor vai apontar em direções diferentes. Por que ele vai ser constante? Porque vai ter aquela análise que a gente discutiu. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó,
Aqui está a esfera carregada com raio R, e aqui está aquela gaussiana do lado de fora. Cada pontinho vai estar a uma mesma distância da minha distribuição de carga. Então, significa que cada pontinho desse aqui, o valor do campo elétrico vai ser igual. Então, eu posso já fazer esse argumento em cima de todos das duas gaussianas. Então, agora que eu vou particularizar o problema, eu vou pegar, então, o seguinte. Vou pegar aqui, ó, número 1, o campo para R maior do que o R da esfera, o campo do lado de fora. Do lado de fora, vai acontecer o seguinte. A minha integral na superfície inteira vai dar o fluxo, né, de E escalar dA. Bom, como a gente já discutiu, esses dois vetores aqui são radiais. Se os dois são radiais para fora, eles são paralelos em qualquer ponto em cima da superfície. Então, isso aqui vai chegar no seguinte, isso aqui vai ser mais módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é zero em todas as posições. Então, essa integral, ela já não é mais de vetor, ela é só dos módulos. E aí a gente acabou de argumentar aqui em cima, ó, que o módulo do campo é constante. Isso eu vou jogar aqui agora. Porque eu estou fazendo a minha integração aqui, ó, esse dA, eu estou somando em cima da superfície. Em cima da superfície ele é constante. Então, ele vai sair daqui, vai ficar a integral do dA, que vai dar, então, a área total daquela superfície esférica que eu tenho. Então, observe de novo o seguinte. Cálculo zero. É tudo argumentação geométrica. Se não tiver uma argumentação geométrica suficiente, isso aqui não vale, porque lembra o seguinte, que na hora que você está pegando essa integral aqui, ó, isso aqui é escalar dA, você está pegando cada ponto na gaussiana e fazendo o produto escalar do E com o dA. Em cima de cada pontinho desse que está fazendo um produto escalar. Se a geometria das duas, da esfera real e da esfera gaussiana, não bater uma com a outra, esse negócio aqui fica complicado de fazer. Aí essa sequência de argumentos aqui, ela não fica boa. Então, se você não argumentar direito em cima da geometria, das características geométricas do seu problema, você não consegue chegar nesse final aqui. Então, a discussão tem que ser geométrica no início. E aí, continuando aqui, vem o seguinte. A lei de Gauss, ela fala que vai ser proporcional, o fluxo é proporcional à carga interna da superfície. Bom, na hora que eu olho do lado de fora, eu estou olhando para essa superfície gaussiana que está aqui, ó. Essa grande. Na hora que eu olho para ela, o que vai ser a carga interna dela? A carga interna dela vai ser tudo que está aqui dentro. E tudo que está ali dentro é a carga inteira daquela esfera que a gente está considerando ali. Então, a carga interna da gaussiana é o mais que. Então, isso aqui implica que o E vezes 4πr ao quadrado é 1 sobre ε0 vezes o Qzão. Então, o campo elétrico, 1 sobre 4πε0, Q sobre r ao quadrado. Quero colocar o vetor, eu já sei que ele é radial. Então, ele é isso aqui, ó, do lado de fora daquela esfera. Beleza. Vamos para o lado de dentro. Sem muitas delongas. Então, lá dentro, o Rzinho menor que o Rzão,
Agora o que vai acontecer é o seguinte, ó. Então agora a gente tem aqui a esfera com o raio R e a gaussiana, ela está lá dentro com o raio Rzinho. Bom, aquela primeira análise do que acontece com o fluxo, essa primeira linha inteira que está aqui embaixo que eu escrevi, a integral de S escalada A, a análise permanece a mesma. Que até aí a gente estava falando sobre as duas gaussianas, não estava particularizando nenhuma. Então a única diferença que vai acontecer aqui agora é a carga interna. Então a carga interna aqui vai ser a integral de ρ dv. Porque agora eu quero pegar só essa carga que está aqui dentro. Vai ser uma parte daquela carga Qzão, que está ali naquela esfera. Então, isso aqui vai ser integral, o ρ é constante, vem para o lado de fora. O elemento de volume é 4πr2dr. E eu quero pegar só naquela região, então eu vou integrar de 0 até um Rzinho, que é a quantidade de carga dentro daquela superfície gaussiana. Então, eu vou só trocar esses R's ali na integral, para não ficar igual o limite. Então, isso aqui vai dar ρ 4/3 de π Rzinho ao cubo. Então, essa é a quantidade de carga que eu tenho ali dentro. Bom, vou escrever isso aí em função da quantidade de carga total. Se essa integral aqui vale para qualquer região, se eu integrar na esfera inteira, a minha carga interna agora passa a ser mais Q. Isso aqui, então, vai ser a integral agora de 0 até o R total de ρ 4πr ao quadrado dr. E isso aqui, então, vai dar o ρ vezes 4/3 de π R ao cubo. Isso aqui, então, diz que ρ vai ser igual a 3 vezes a carga, 4 πr ao cubo. Então, eu vou colocar a carga interna agora em função da carga total, que é o que apareceu lá no problema. Então, a carga interna vai ser o ρ, né, que é aquilo tudo que está ali, 3Q 4πr total ao cubo, vezes aquele resto que está lá, 4/3 e πrzinho ao cubo. Então, aí vai embora, ó, 3 com 3, 4 com 4, π vai com π. Isso aqui, então, leva que o Q interno vai ser Q sobre R3, Rzinho ao cubo. Então, é essa fração de carga que está ali dentro. E aí, jogando na lei de Gauss, então a gente tem que o E vezes o 4π Rzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado, porque aqui eu tirei lá da gaussiana. Então, isso aqui é 1 sobre o ε0 daquela carga que está ali, ó, que R ao cubo, Rzinho ao cubo. Então, vai embora esse Rzinho ao cubo com aquele outro dali. Então, o campo elétrico lá dentro, ele vale, então, 1 sobre o 4πε0. Vai sobrar um Q sobre um R ao cubo ali e um Rzinho do lado de fora. Quero achar o vetor, então, esse aqui, e coloco o ergo unitário do lado. Então, aqui, ó, esse cálculo aqui, na verdade, a gente já fez. Tem
Segredo nenhum. Isso aqui teve uma aula dessas para trás aí que a gente fez. Então, juntando todo mundo, então o campo elétrico ele vai ser essa coisa aqui, ó, e 4πε0r ao cubo rzinho para r menor do que o raio, em que 4πε0 rzinho ao quadrado, tem um vetor, para rzinho maior do que rzão. Então, beleza. Esse campo elétrico aqui a gente já tinha encontrado ele uma aula para trás. Então, eu estava querendo ele, na verdade, era para calcular o potencial. Então, agora, vamos separar aqui. E eu vou achar o potencial. Potencial, então, veja bem. Então, está aqui, ó, a nossa esfera. Então, aqui, vamos colocar isso de dentro. Então, está aqui a esfera, aqui a coordenada R. Ali, então, está o zero, aqui está o R. E lá no infinito tem um potencial que é zero. Então, acontece o seguinte. Eu vou pegar... Eu quero o potencial. Vamos botar ele ali em cima. Então, a gente quer achar o V de R para R menor do que o Rzão e o R maior do que o Rzão. Então, eu vou pegar primeiro do lado de fora. Eu vou pegar um ponto qualquer com a coordenada R maior do que o raio da esfera. Então, eu vou pegar aqui fora, por exemplo. Então, esse aqui eu vou chamar de, sei lá, ponto A. Então, eu vou fazer a minha integral de caminho entre o ponto A e o infinito. Então, eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte, ó. VA menos zero vai ser a minha integral de A até infinito de E escalar ds. Repara o seguinte, eu estou saindo, então, do ponto A e vou percorrer uma linha até o infinito. Na hora que eu percorro essa linha, o meu vetor ds ele é paralelo a essa trajetória. Só que como eu estou em linha reta, o vetor ds está aqui, ó. Como ele é ao longo do meu eixo Rzinho, eu posso falar então que ele vai valer um dr no sentido positivo do R unitário. E o campo elétrico nessa região toda, eu sei que ele aponta para lá. Então, o que vai acontecer ali naquela integral vai ser o seguinte. Isso aqui vai virar, então, a integral. O campo elétrico que eu vou pegar ali é o campo elétrico do lado de fora. Então, esse produto aqui, ó, é escalar ds, vai ser, os dois são radiais, então isso aqui vai ser o módulo do campo, que sobre 4 e ε0, rzinho ao quadrado, vezes o módulo do ds, que é um dr. E eu vou integrar desde um r qualquer, porque olha só, se eu estou pegando um ponto qualquer, essa distância aqui, ó, é um valor r qualquer. Então eu vou integrar de um r genérico aqui até infinito. Aí pode ser o seguinte, tem gente que às vezes fica com dificuldade
de fazer integral com limite infinito. Então, você pode chegar aqui e fazer o seguinte, colocar um R0, e depois que você fizer a integral, você coloca o R0 tendendo a infinito. Vai dar certo do mesmo jeito. Então, ali vai acontecer o seguinte, o potencial num ponto A qualquer do lado de fora vai ser, aquilo ali é tudo constante, né? Carga 4πε0 vai ficar lá dentro, então, a integral de dr sobre r ao quadrado. Aliás, vamos botar uma linha ali. Então, de um dr' sobre um r' ao quadrado, de r até r0. Isso aqui, então, que 4πε0. Isso aqui vai dar integral de dr sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r' de r até r0. Então, que 4πε0. Vou botar aquele menos ali para fora. Aliás, vou nem colocar então. Isso aqui vai dar 1 sobre r menos 1 sobre r0. Aí, se eu aplicar que o r0 é tendendo a infinito, esse segundo termo aqui, ó, ele vai para zero. Então, chega para mim que o meu v de r vai ser Q 4πε0 r. Então, o potencial elétrico do lado de fora vai ser dado por aquilo ali. Qualquer ponto com uma coordenada R maior do que o raio da esfera. Agora que vem um ponto importante, que é lá dentro. Então, agora eu vou pegar para R's menores do que o raio da esfera. Então, agora o que acontece é o seguinte. Opa. Então, está aqui a coordenada R. O ponto que a gente está querendo calcular agora, ele está aqui, ó. Vou chamar de B. Então, agora a nossa integral de caminho, ela vai de B até infinito. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eu vou passar por duas regiões com campo elétrico diferente. Então, ali dentro, eu tenho um campo elétrico, vamos supor aqui, ó, interno. Aqui eu tenho um campo elétrico, deixa eu colocar um E, de externo. Então, a diferença que vai aparecer agora vai ser essa aqui, ó. Eu vou escrever, e essa distância aqui, ó, essa aqui que é o Rzinho. Então, agora, a integral, o VB menos zero, que é o lado do infinito, observa que eu estou usando sempre a referência. Vai ser a integral de E escalar ds de Rzinho até infinito. Só que aí acontece o seguinte, ó, essa minha integral, eu estou pegando duas regiões aonde a função que eu estou integrando tem valores diferentes. Então, eu vou pegar essa integral aqui e vou partir em duas. Então, isso aqui vai ser a integral de Rzinho até Rzão do campo interno escalar ds mais a integral de Rzão até infinito do campo externo escalar ds. Então, é esse cuidado que tem que ter na hora de mexer com isso aqui. Ó. Eu tenho que pegar a minha integral e separar em duas. Então, na hora que eu faço isso aqui agora, o problema ficou tranquilo, porque esses dois campos são radiais, o ds, eu vou continuar indo desse ponto B para o infinito. Então, o ds continua para lá. Ele continua valendo um dr no R unitário.
Então, isso aqui vai virar simplesmente integral de módulos. Integral de R até Rzão do campo elétrico interno dr mais a integral de Rzão até infinito do campo elétrico externo dr. E isso aqui, então, ó, o V do ponto B qualquer vai ser, então, a integral, o campo lá dentro é Q, com Rzão em cima. Então, isso aqui vai dar o Q 4π são zero aqui, não, que é R ao cubo. Tem um R em cima, dr, de R até Rzão, então vamos colocar um R' dr', mais o integral de Rzão até infinito, de Q 4πy0, Rzinho ao quadrado, dr. Vai estar aqui. Bom, o potencial que agora ficou fácil de fazer. Né? Isso aqui, primeiro, constantes para fora, 4πy0 Rzão ao cubo. A integral de dr, aliás, de r dr. Então, isso aqui, ó, vai dar um r ao quadrado sobre 2, então vai render 1/2, que vem para o lado de cá, um r ao quadrado menos um rzinho ao quadrado, mais esse outro termo do outro lado ali, ó, que 4πy0. E aqui vai dar aquela mesma que a gente tinha visto antes. Só que aqui, ó, a gente estava integrando de Rzinho até infinito. Então a resposta aqui embaixo apareceu um Rzinho. Então, se eu integrar de um Rzão até infinito, vai aparecer um Rzão aqui. Ó. Então, esse aqui é o potencial, é o V de R. Lá dentro. Esse é o potencial para qualquer ponto interno daquela nossa esfera carregada que está ali.